Você sente que falta autoconfiança para tomar decisões, enfrentar desafios ou simplesmente se sentir bem consigo mesmo? Nesse vídeo, eu vou te ensinar como construir uma autoconfiança sólida baseado em técnicas da terapia cognitivo-comportamental ou TCC. Nada de dicas vagas. Aqui você vai aprender na prática como mudar a forma como se enxerga e principalmente como age. Se é isso que você busca, fica comigo até o final. A autoconfiança, na visão da TCC, é a capacidade que você tem de acreditar que é capaz de lidar, enfrentar os desafios na sua vida. Mas aqui vai um detalhe importante. Ela não depende da perfeição ou de nunca errar. Na verdade, a autoconfiança vem da capacidade de reconhecer os seus recursos internos, as suas qualidades e agir mesmo diante do medo ou da incerteza. Na TCC, trabalhamos muito com a ideia de que pensamentos influenciam sentimentos e comportamentos, ou seja, a forma como você enxerga a si mesmo pode construir ou destruir a sua autoconfiança. Para que fique mais claro, vamos fazer um exercício prático. Pense na última vez que você evitou algo porque não se sentia confiante. Que pensamentos passaram pela sua cabeça? Algo como eu não sou bom o suficiente ou as pessoas vão me julgar. São esses pensamentos automáticos que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo. Na TCC, o primeiro passo para construir autoconfiança é identificar e questionar pensamentos automáticos. Esses pensamentos são respostas rápidas que surgem diante de situações desafiadoras, sem que a gente perceba. Por exemplo, você pode pensar: eu vou falhar, as pessoas vão rir de mim. Essas frases parecem verdadeiras no momento, mas muitas vezes não são baseadas em fatos. Para que você consiga identificar qual é o tipo de pensamento que você tem, se faça a seguinte pergunta: o que eu estou pensando agora? Principalmente se você estiver diante da situação que para você é um desafio. Qual é o pensamento que está passando pela minha cabeça agora, nesse exato momento? Ao identificar esse pensamento, questione-o. Esse pensamento é 100% verdadeiro? Existe alguma evidência que contraria esse pensamento? Você vai perceber que, na maioria das vezes, superestima o risco e subestima a sua capacidade. Você também pode se fazer a seguinte pergunta: se o meu melhor amigo estivesse pensando isso, o que eu diria a ele? Esse distanciamento ajuda a você tratar a si mesmo com mais compaixão. Essa técnica que eu acabei de te ensinar se chama reestruturação cognitiva e é um dos pilares da TCC. Ao mudar a forma como você pensa, as suas emoções e os seus comportamentos começam a se alinhar com a realidade. O próximo passo é agir mesmo que o medo esteja presente. Na TCC, acreditamos que é na prática que a confiança cresce. E quando você se desafia em pequenas doses, está mostrando ao seu cérebro que é capaz. E isso cria um ciclo positivo. Você age, percebe que deu conta e a sua confiança aumenta. Como eu adoro um exemplo, eu vou trazer outro. Digamos que você tem medo de falar em público. Comece pequeno. Fale em uma reunião para poucas pessoas ou grave um vídeo para você mesmo. O segredo aqui é dividir o desafio em passos menores. E cada vez que você age, está enfraquecendo a crença de que não é capaz. Para reforçar esse enfrentamento, use a técnica de exposição graduada, muito utilizada na TCC para fobias e muito eficiente também. Aqui nós estamos falando de listar situações, coisas que te deixam inseguro, do mais fácil ao mais difícil. E assim você começa pelo mais fácil e conforme vai ganhando confiança, você vai aumentando para o mais difícil. Inclusive, nesse exemplo que eu trouxe, é algo que acontecia muito comigo. Eu tinha muito medo de falar em público e foi exatamente o que eu fiz. Eu listei o que era mais simples ali para mim, mais fácil, e conforme eu fui ganhando confiança, eu estou aqui no YouTube fazendo esse vídeo para vocês. É importante que você entenda que autoconfiança não significa ser duro consigo mesmo. Muitas vezes nós nos sabotamos porque nos julgamos com mais severidade do que julgamos os outros. E na TCC, a autocompaixão é uma ferramenta para construir autoconfiança. Isso não é autopiedade, mas reconhecer que todos temos falhas, todos nós erramos e que você merece o mesmo suporte que ofereceria a um amigo. Então, olha só, toda vez que você errar ou se sentir incapaz, pergunte a si mesmo:
Se o meu melhor amigo estivesse passando por isso, o que eu diria? Anote essas respostas e leia em voz alta. Com o tempo, você vai perceber como tem sido injusto consigo mesmo. Outro ponto importante na TCC é que a autoconfiança verdadeira vem de dentro. Muitas vezes nós também nos sabotamos porque esperamos e dependemos da validação dos outros. E esse comportamento pode ser fruto de crenças centrais como eu só sou bom o suficiente se os outros me aprovarem. Para que você saia desse tipo de comportamento que provavelmente não funciona para você e atrapalha a sua vida mais do que ajuda, é importante identificar essas crenças que sustentam esse padrão. E eu já te adianto, eu preciso ser sincera aqui. É mais difícil identificar crenças centrais porque elas estão bem enraizadas e têm a ver com as experiências, os traumas que você teve ao longo da sua vida. Eu te indico que você faça terapia com um profissional habilitado ou também você pode fazer a leitura desse livro, A Mente Vencendo o Humor. Vai ser muito útil a identificar os seus pensamentos automáticos, as suas crenças intermediárias, centrais, que sustentam aí muitos padrões de comportamentos, emoções desconfortáveis que você pode vir a ter ou anda tendo. Mas caso você consiga identificar as suas crenças centrais, é importante que você aplique a reestruturação cognitiva que eu ensinei anteriormente. Além disso, você precisa substituir essa crença disfuncional por uma crença mais realista. Nesse caso, por exemplo, é bom ser aprovado pelos outros, mas a minha opinião sobre mim é o que realmente importa. Quando você começa a internalizar que o seu valor não depende de opiniões externas, a sua autoconfiança se torna mais sólida. Na TCC, também valorizamos muito o reforço positivo. Cada pequena vitória deve ser reconhecida. Isso ajuda a criar uma mentalidade de progresso e não de perfeição. Por exemplo, se você conseguiu completar uma tarefa que parecia assustadora, comemore. Pode ser algo simples, como anotar no seu diário, ou se dar um tempo de descanso, ou até mesmo se dar um presente. Essas pequenas celebrações reforçam o comportamento positivo. Diante de tudo isso que nós conversamos, a autoconfiança não é um estado mágico que você alcança de uma vez por todas. É uma construção, é um hábito, e ela está dentro do escopo da autoestima. E a autoestima nós melhoramos com ação e não com teoria. Então você precisa fazer e fazer todos os dias. Comece aplicando essas técnicas da TCC e vá observando as mudanças que vão acontecendo aos poucos. Agora eu quero saber, qual dessas estratégias você vai experimentar primeiro? Me conta aqui nos comentários e se tiver dúvida, pode perguntar, pode ficar à vontade. A gente se vê no próximo vídeo.